A Assunção de Moisés, também conhecido como o Testamento de Moisés. O Testamento de Moisés acerca das coisas que ele coordenou nos seus 120 anos de vida por volta do ano 2500 desde a criação do mundo, que de acordo com o cálculo oriental 2704 depois da partida da Fenícia, quando o povo tinha feito o êxodo que foi feito por Moisés para Amã que fica além do Jordão, na profecia que foi feita por Moisés no livro do Deuteronômio. E ele chamou-a para junto de si a Josué, o filho de Nun, um homem aprovado por Deus, para que pudesse ser o ministro do povo e do tabernáculo do testemunho com todas as suas coisas santas, e que ele poderia levar o povo à terra dada aos seus pais, para que lhe fosse dada de acordo com o pacto e o juramento que ele fez no tabernáculo de confiá-lo a Josué, dizendo a Josué estas palavras: Sê forte, e de boa coragem para que se cumpra através de ti tudo aquilo que lhe foi ordenado para que possa ser imaculado diante de Deus. Assim diz o Senhor do mundo. Porque ele criou um mundo em favor de seu povo. Mas ele não se agradou em manifestar este propósito da criação desde a fundação do mundo, para que os gentios pudessem ser convencidos, sim, para que por sua própria humilhação pudessem por argumentos convencer uns aos outros. Adequadamente ele projetou e planejou, e me preparou antes da fundação do mundo, para que eu fosse um mediador do seu pacto. E agora eu vos declaro que o tempo dos anos de minha vida se cumpriram e estou falecendo para dormir com meus pais na presença de todo o povo. E receba esta escritura, pois tu saberás como preservar os livros que eu te entregarei. E tu fixarás estes em ordem e os ungirá com óleo de cedro e os guardará em recipientes de barro no lugar que ele fez desde o princípio da criação do mundo para que o seu nome fosse invocado até o dia do arrependimento na visitação na qual Deus os visitará na consumação do fim dos dias. E agora eles entrarão por meio de ti na terra que ele determinou e prometeu dar aos seus pais, na qual tu abençoarás e darás individualmente a eles e os confirmará a sua herança em mim e estabelecerá para eles o reino, e tu os designará magistrados locais de acordo com a boa vontade do seu Senhor em julgamento e retidão. E 5 anos depois que eles entrarem na terra, depois que forem regidos pelos chefes e reis durante 18 anos, e durante 19 anos fugirão as 10 tribos. E as 12 tribos descerão e transferirão o tabernáculo do testemunho. Então o Deus do céu fará o tribunal do seu tabernáculo e a torre do seu santuário, e as 2 tribos santas serão, lá, estabelecidos. Mas as 10 tribos estabelecerão reinos para eles de acordo com as suas próprias ordenanças. E eles oferecerão sacrifícios ao longo de 20 anos, e 7 fortificarão as paredes, e eu protegerei 9, mas 4 transgredirão o pacto do Senhor, e profanarão o juramento que o Senhor fez com eles. E eles sacrificarão seus filhos a deuses estranhos, e eles montarão ídolos no santuário, para os adorar. E na casa do Senhor eles cometerão impiedade e gravarão toda forma de bestas, até mesmo muitas abominações. E por esses dias um rei do leste virá contra eles e a sua cavalaria cobrirá a terra. E ele queimará a sua colônia com fogo junto com o templo santo de Deus, e ele levará todos os recipientes santos. E expulsará todo o povo, e os levará para a sua terra natal, sim, ele levará as 2 tribos com ele. Então as 2 tribos chamarão as 10 tribos, e marcharão como uma leoa nas planícies arenosas, quando faminta e sedenta. E eles chorarão em voz alta: Justo e santo é o Senhor, porque, já que pecastes, nós também, de certa forma, fomos levados convosco, junto com nossos filhos. Então as 10 tribos lamentarão ao ouvir as repreensões das 2 tribos, e elas dirão: O que vos fizemos, irmãos? Esta tribulação não veio sobre toda a casa de Israel. E todas as tribos lamentarão, clamando aos céus e dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, lembre-se do teu pacto o qual fizeste com eles, e do juramento que fizestes por ti mesmo com eles, de que sua semente jamais fracassaria na terra que tu a deste. Então eles se lembrarão de mim, naquele dia, tribo a tribo e cada homem ao seu vizinho, dizendo: Não é isto aquilo que Moisés nos declarou em profecias, que sofreram muitas coisas no Egito e no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. E seguramente chamou céu e terra para testemunhar contra nós, para que nós não transgredíssemos suas ordens, no que ele foi um mediador para nós.
vejam que estas coisas nos aconteceram depois da sua morte de acordo com a sua declaração, como ele nos declarou naquele tempo. Sim, vejam que estas coisas aconteceram até que fôssemos levados cativos para fora para o país do leste. E também estaremos em escravidão durante aproximadamente 77 anos. Então entrarão em um que está acima deles, e ele espalhará as suas mãos, e se ajoelhará e orará dizendo acerca de seu comportamento: Senhor de tudo, Rei no alto trono que rege o mundo e fez com que este povo fosse seu povo eleito, então, realmente, tu fizeste com que fosses chamado seu Deus, de acordo com o pacto que fizeste com seus pais. E mesmo assim eles entraram em cativeiro em outra terra com suas esposas e seus filhos, e ao redor dos portões de povos estranhos e onde há grande vaidade. Considere e tenha compaixão deles, o Senhor do céu. Então Deus se lembrará deles por causa do pacto que fez com seus pais. E ele também manifestará sua compaixão naquele tempo. E ele porá isto na mente de um rei para que tenha compaixão deles, e ele os enviará de volta para sua terra e país. Então algumas porções das tribos subirão e eles virão para o lugar a eles designado, e eles cercarão novamente o lugar com muros. E as duas tribos continuarão em sua fé prescrita, tristes e lamentando, porque eles não poderão oferecer sacrifícios ao Senhor dos seus pais. E as 10 tribos aumentarão e multiplicarão entre os gentios durante o tempo do seu cativeiro. E quando o tempo do castigo estiver perto e a vingança surgir por meio dos reis que compartilham em sua culpa e os castigam, eles mesmos também estarão divididos quanto à verdade. Portanto, isto tem sido dito: eles deixarão de lado a retidão e se aproximarão da iniquidade, e eles se sujarão com as poluições da casa de sua adoração, e porque eles se prostituirão com deuses estranhos. Porque eles não seguirão a verdade de Deus, mas alguns poluirão o altar com os mesmos presentes que eles oferecem ao Senhor, os quais não são sacerdotes mas escravos, filhos de escravos. E muitos naquele tempo terão respeito para com pessoas desejáveis e receberão presentes, e o julgamento pervertido com presentes recebidos. E nesta ocasião a colônia estará cheia, os limites da sua habitação estarão repletos de iniquidades e atos ilegítimos. Aqueles que impiamente deixarem o Senhor serão os juízes. Eles estarão prontos para julgar mediante corrupção, como cada um pode desejar. Então serão levantados aos reis que suportam a regra, e eles se chamarão sacerdotes do Deus Altíssimo, e cometerão iniquidade no Santo dos Santos. E um rei insolente os sucederá, um que não será da raça dos sacerdotes, um tipo de homem ousado e desavergonhado, e ele os julgará como merecem. E ele cortará seus homens principais com a espada, e os destruirá em lugares secretos, de forma que ninguém pode saber onde seus corpos estão. Ele matará o velho e o jovem, e ele não se poupará. Então o temor de sua presença lhe será amargo em sua própria terra. E ele executará julgamentos sobre eles como os egípcios já havia executado, durante 34 anos, e ele os castigará. E produzirá filhos, que, o sucedendo, regerão por períodos mais curtos. Às suas cortes um rei poderoso do oeste virá, e os conquistará, e ele os levará cativos, e queimará uma parte do seu templo com fogo, e crucificará alguns ao redor da sua colônia. E quando isto for feito chegará o fim dos tempos, em um momento o segundo curso será findado, às 4 horas virão. Eles serão forçados, e, no tempo destes, homens destrutivos e incrédulos regerão dizendo que são justos. E estes incitarão o veneno de suas mentes, pois serão homens traiçoeiros, egoístas, dissimuladores em todos os seus negócios e amantes de banquetes a toda hora do dia. Comilões, devoradores dos bens do pobre, dizendo que eles fazem assim com base em sua justiça, mas na verdade querem destruí-los. Estes são queixosos, enganadores, que se escondem para que não sejam reconhecidos, incrédulos, cheios de impiedade, cometendo iniquidade de sol a sol, dizendo: nós teremos banquetes e luxo, enquanto comemos e bebemos, e nós nos estimaremos como príncipes. E apesar de suas mãos e mentes tocarem coisas imundas, no entanto, suas bocas falarão grandes coisas, e eles dirão também: não me toque para que não me polua em meu lugar, onde eu estou.
E virá sobre eles uma segunda visitação e ira, como não os aconteceu desde o princípio até aquele tempo, tempo no qual ele moverá contra eles o rei dos reis da terra e um que rege com grande poder, que crucificará aqueles que confessarem a sua circuncisão. E esses que esconderem isto, ele torturará e os entregará para que sejam amarrados e lançados na prisão. E as suas esposas serão dadas aos deuses entre os gentios, e os seus filhos jovens serão operados pelos médicos para apresentar o seu prepúcio. E outros entre eles serão castigados com torturas, fogo e espada, e eles serão forçados a suportar em público aos seus ídolos, sendo poluídos como aqueles que já o são. E eles serão forçados igualmente por aqueles que os torturam a entrar no santuário interno, e eles serão forçados por ferros a blasfemar com insolência contra a palavra, e depois destas coisas as leis e o que eles tiverem sobre o altar. Então naquele dia haverá um homem da tribo de Levi, cujo nome será Taxo, que tendo 7 filhos, falará com eles exortando-os. Observem, meus filhos, vejam um segundo cruel, e uma visitação impura que veio sobre o povo, e um castigo impiedoso e muito maior que o primeiro. Pelo qual a nação ou a região ou o povo daqueles que são ímpios diante do Senhor, e que cometeram muitas abominações, que sofreram tão grandes calamidades como nos aconteceu? Agora, portanto, meus filhos, ouçam-me. Notem e saibam que nem os pais nem os antepassados deles tentaram a Deus, para transgredir as suas ordens. E para que tu saibas que esta é nossa força, e assim nós faremos. Jejuemos por 3 e no quarto entremos em uma caverna que está no campo, e morramos ao invés de transgredir as ordens do Senhor dos Senhores, o Deus de nossos pais. Porque se nós fizermos isto e morrermos, nosso sangue será vingado diante do Senhor. E então o reino dele aparecerá através de toda a sua criação, e então o Satanás não mais existirá, e a tristeza partirá com ele. Então serão enchidas as mãos do anjo que foi designado principal, e ele os vingará dos seus inimigos. Porque o único divino surgirá do seu trono real, e ele sairá de sua santa habitação com indignação e ira por causa dos seus filhos. E a terra tremerá, até os seus confins será estremecida. E as montanhas altas serão baixadas e as colinas sacudirão e cairão. E serão quebrados os chifres do sol e ele será transformado em escuridão. E a lua não dará a sua luz, e será completamente transformada em sangue. E o círculo das estrelas será perturbado. E o mar descansará no abismo, e as fontes de águas falharão, e os rios secarão. Porque Altíssimo surgirá, o único Deus eterno, e ele aparecerá para castigar os gentios, e destruirá todos seus ídolos. Então tu, ó Israel, ficará contente, e montará nos pescoços e asas da águia, e eles serão exterminados. E Deus te exaltará, e o fará se aproximar do céu das estrelas, no lugar da sua habitação. E tu olharás do alto e verás seus inimigos no Geena e os reconhecerá e se alegrará, e dará graças e confessará ao teu Criador. E tu, Josué, filho de Num, guarde estas palavras e este livro, porque de minha morte assunção até o seu advento haverá 250 vezes igual ano semanas igual 1750 anos. E este é o curso dos tempos que eles procurarão até que eles estejam consumados. E eu irei dormir com meus pais. Portanto, Josué, filho de Num, sê forte, tenha bom ânimo, porque Deus, escolheu para ser o ministro deste mesmo pacto. E quando Josué ouviu as palavras de Moisés, que foram assim escritas na sua escritura, tudo aquilo que ele tinha dito antes, rasgou suas roupas e se lançou aos pés de Moisés. E Moisés o confortou e chorou com ele. E Josué lhe respondeu e disse: Por que tu me confortas, meu senhor Moisés? E como eu serei confortado com respeito à palavra amarga que tu falaste, a qual foi adiante de tua boca, que está cheia de lágrimas e lamentação, com a qual deixas o teu povo? Mas agora, que lugar o receberá? Ou qual será o sinal que marcará seu sepulcro? Ou quem ousará mover seu corpo de lá como se fosse um mero homem? Porque todos os homens, quando morrem, têm de acordo com a idade os seus sepulcros na terra. Mas seu sepulcro é da subida ao pôr do sol, e do sul aos confins do norte. Todo o mundo é seu sepulcro. Meu Senhor, estás partindo, e quem alimentará este povo? Ou quem há que tenha compaixão deles e quem será seu guia pelo caminho?
Ou quem orará por eles, sem omitir um único dia, para que eu possa os conduzir na terra dos seus antepassados? Como então eu nutrirei este povo como um pai, ou dele, sendo apenas filho, ou como uma mão a sua filha, uma virgem que está sendo preparada para ser entregue a um marido que ela venerará, enquanto ela guarda sua pessoa do sol e toma cuidado, para que seus pés não fiquem descalços por correr no chão? E como eu os proverei com comida e bebida de acordo com o prazer da vontade deles? Porque eles devem ser por volta de 600.000, os homens, porque estes se multiplicaram a este ponto por causa de suas orações, meu senhor Moisés. E que sabedoria ou entendimento tenho eu para que eu deva julgar ou responder através da palavra na casa do Senhor? E os reis do Amoreus também, quando eles ouvem que nós estamos os atacando, acreditarão que não estará mais entre eles o Espírito Santo que era digno do Senhor, múltiplo e incompreensível, o Senhor da palavra, que era fiel em todas as coisas, o profeta principal de Deus ao longo da terra, o mestre mais perfeito do mundo, que não está mais entre eles. Dirão: marchemos contra eles. Se o inimigo apenas uma vez agiu impiamente contra o seu Deus, eles não têm nenhum defensor para oferecer suas orações, como Moisés, o grande mensageiro que todos os dias de dia e de noite teve os seus joelhos fixados na terra, orando e procurando a ajuda dele para que regesse todo o mundo com compaixão e justiça, fazendo-o lembrar do pacto dos pais e propiciando o Deus com juramento. Porque eles dirão: ele não está com eles. Vamos então e os destruamos e os lancemos para fora da face da terra. O que restará então deste povo, meu senhor, Moisés? E quando Josué terminou estas palavras, ele se lançou novamente aos pés de Moisés. E Moisés tomou sua mão e o elevou ao assento diante dele, e lhe respondeu e disse: Josué, não menospreze a ti mesmo, mas fixe sua mente, e ouça minhas palavras. Todas as nações que estão na terra Deus as criou assim como a nós, ele as previu assim como a nós desde o princípio da criação da terra até o fim dos tempos, e nada foi negligenciado por ele mesmo, a coisa mais insignificante, e todas as coisas ele previu e fez tudo acontecer. Sim, todas as coisas que estão nesta terra Deus previu e, veja, elas são apresentadas à luz, o Senhor as tem usado e me designou para orar pelos seus pecados e fazer intercessão por eles. Não por qualquer virtude ou força minha, mas de sua boa vontade tem ele compaixão e longanimidade encerrado minha sorte. Porque eu vos digo, Josué, não é por causa da piedade deste povo que tu lançarás fora as nações. As luzes do céu, os fundamentos da terra foram feitos e foram aprovados por Deus e estão debaixo do anel de sinete da sua mão direita. Então, esses que fazem e cumprem as ordens de Deus aumentarão e prosperarão. Mas esses que pecam e fixavam e negligenciam as ordens estarão sem as bênçãos mencionadas, e eles serão castigados com muitos tormentos pelas nações. Mas lançar fora completamente e os destruir não é permitido. Porque Deus irá adiante, pois previu todas as coisas para sempre, e o seu pacto foi estabelecido pelo juramento que,